Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, especial aí com uma cobertura super especial da pandemia do coronavírus. Você aqui sempre informado com prestação de serviço e utilidade pública. Amanda Nascimento comigo aqui hoje. Isso aí, Guga. O Jornal da Rede Alesp muito atento a todas as informações e a gente tem mais entrevista agora, não é isso? Isso, eu tenho na ponta da linha a Priscila Plaça, que é gestora empresarial e sócia proprietária de uma consultoria que tem como foco a educação corporativa. Priscila, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, Guga. Obrigada pelo convite. Tá certo, Priscila. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Quais as dicas principais que você dá para um negócio sobreviver a este período de quarentena? Bom, vamos lá, Guga. Essa é uma dúvida que não quer calar, né, atualmente. Exatamente, Sabe né? que eu tenho conversado com muitos micro e pequenos empreendedores, e uma das coisas que eu mais tenho falado para eles é que os negócios têm que se reinventar, né? Ou seja, você tem que procurar novos canais de vendas, novos canais de distribuição. Você tem que, na verdade, hoje também buscar novas formas de estar presente na vida do seu cliente. As pessoas ainda têm um pouco de resistência aos meios digitais e essa resistência, na verdade, faz com que você vá perdendo oportunidade de venda, oportunidade de negócio. E você tem que se jogar de cabeça nos meios digitais, trazer bastante conhecimento para o seu cliente, mostrar que você está lá, que está presente. Ou seja, você tem que aprender a vender mesmo sem a visita do cliente na sua loja ou no seu estabelecimento. Agora, é importante também, quais as dicas que você dá para aquele empreendedor, como ele pode se reposicionar nesse momento? Bom, o que eu tenho falado muito, eu trabalho muito com empreendedores grandes, empreendedores pequenos. Assim, a primeira coisa é crie uma forma de você estar presente, traz o seu cliente para o jogo. Pergunta para o seu cliente se nesse modelo de vida que ele está vivendo, como que você pode ajudá-lo? Como que você, o seu serviço ou o seu produto pode estar presente na vida dele, mesmo se ele estiver num estado de confinamento, mesmo se ele estiver num home office, trabalhando em casa. Vamos supor que você tem um restaurante, né? Vamos só trazer como exemplo. Você tem que se aliar a aplicativos, tem que se aliar à entrega, tem que se aliar, na verdade, em novas formas de fazer o cliente ir buscar, de repente, o prato que ele solicitou, com todo um processo de higienização, com todo o processo de preparo, para que o seu cliente não tenha muito contato físico com você. Porém, tem vários canais que esse cliente pode estar realmente buscando seu serviço e buscando seu produto. Priscila, tudo bem? Aqui é a Amanda. Como você falou, né? As pessoas agora elas estão consumindo de uma forma diferente. A gente tem muitos comércios fechados, então a internet, até mesmo as redes sociais, passaram a ser um novo canal de vendas. Queria que você falasse um pouquinho dessa adaptação, né, dessas empresas a esse momento, como é que elas podem utilizar a tecnologia como uma aliada para manter aí a empresa funcionando e, claro, faturando também. Show, Amanda. Imagina o seguinte, né? Os recursos que a gente tem hoje digitais, que é um WhatsApp, que são as redes sociais, na verdade, eles existem já há um bom tempo, né? Muitas empresas já usavam esses canais. Então, essas empresas que já usavam esses canais, elas acabaram saindo na frente. O que eu costumo dizer, por exemplo, se você tem uma lista de clientes, essa lista de clientes você consegue fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram e continuar presente na vida do seu cliente, mande dicas, mande sugestões, mande conhecimento, ensine o seu cliente, de repente, a utilizar os produtos ou serviços que você está acostumado a vender para eles. Então, é um momento também não só de você vender, né? Às vezes eu vejo que muita gente manda promoção no WhatsApp, manda... A ideia não é só você vender, mas é você mostrar para o seu cliente que você está próximo dele,
que você está perto dele, porque a presença hoje ela tem que ser digital. Então, você pode criar listas de transmissões, principalmente no WhatsApp e no Instagram, e mandar informações sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu mercado. Quando a gente fala das redes sociais, né, que aí já entra o combo de Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, principalmente, que é uma rede profissional, aí são canais que, na verdade, você tem que demonstrar autoridade, você tem que mostrar conhecimento, que é o que eu falo. Quando eu digo autoridade, não é status, mas é você se tornar presente na vida do seu cliente, levando informações que para ele são importantes, que ele buscaria em você. Por exemplo, né, vou dar o mesmo exemplo do restaurante. De repente, você pode ensinar o cliente a fazer um prato que ele gosta no seu restaurante. Você pode, se for uma prestadora de serviço, como uma manicure, ensinar a sua cliente a fazer unha. E, nesse momento, muitas pessoas se perguntam, poxa, mas eu vou estar dando a chave de ouro para o meu cliente? Não é isso. Na verdade, assim que seu cliente tiver dinheiro, ele puder sair, ele vai retornar e ele vai no seu restaurante comprar seu prato favorito ou fazer a unha com a profissional que a pessoa gosta, mas nesse momento, tudo que você puder ajudar o cliente, estando próximo dele, faz com que para a vida do cliente que está lá também diferente, faça diferença. Então, você está próximo, você está perto, você está gerando relacionamento. Então, a gente tem que dosar bem a informação hoje entre vender, mas também ajudar e facilitar a vida do cliente. Priscila, a gente está falando desse período, né? Continuando nessa questão de que as vendas hoje são quase que 100% online, já que só os serviços essenciais podem funcionar normalmente. Como é que do lado, né, de quem está vendendo precisa ter uma organização para dar conta de oferecer um serviço bom para todo mundo? Que dicas que você dá para que as pessoas possam dar conta dessa demanda que aumentou agora, né, do lado online, para que todo mundo possa ser atendido? Tá, a primeira dica é conheça bem o seu cliente, assim, conheça bem que público que você está falando, conheça bem quem está vindo te procurar nessa época, porque quanto mais você tiver informação de cliente, isso também vai garantir o seu público para daqui para frente. Porque a gente também está falando desse período, né, de quarentena, de confinamento, mas a gente tem que lembrar que aos poucos também esses mercados eles vão voltar a funcionar. Uns mais rápido, outros a médio prazo, outros mais a longo prazo, mas a venda digital ela te dá muita informação de cliente. Então, quanto mais você conhecer o cliente, mais você vai saber se comunicar com ele, falar a linguagem dele, saber o que oferecer para ele. Então, muitos negócios eles vão se reinventar nos meios digitais e na venda digital. Então, a primeira coisa é busque o máximo de informações do seu cliente para que, primeiro, você consiga atendê-lo hoje e para que você crie também uma carteira de clientes para que você comece a atender daqui para frente e num futuro a médio e longo prazo. E a segunda dica é tenha um planejamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que venda só acontece por acaso, e não. Toda venda ela é muito planejada, então você pode ter um planejamento de quantos clientes você precisa para faturar o que você precisa, que tipo de cliente que te traz mais um ticket médio maior, onde você, de repente, nesse mundo digital, talvez os negócios vão descobrir pequenos nichos, né, pequenos segmentos, que de repente eles não atuavam e poderiam estar vendendo para aquele cliente antes até da pandemia. Então, o mundo digital ele te dá uma série de informações. A dica que eu dou é se organize, tendo um bom planejamento, até para daqui para frente você saber como que seu negócio vai se reinventar, porque o modo de vida vai mudar, o hábito de compra já mudou, então a gente tem que estar preparado para esses novos movimentos de mercado. E em segundo conheça o seu cliente. Tenta entender o máximo o perfil, faixa etária, o que ele gosta, estilo de vida, porque de repente você pode descobrir produtos que estavam parados lá na sua prateleira, nem que seja virtual, e que você poderia estar suprindo uma demanda que ninguém está suprindo ainda. Priscila, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Muito obrigada.
Esta foi a Priscila Plaça, que é consultora de empresas, né, de educação corporativa. Ela conversou com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp e a gente tem mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje. Quem nós temos, Isso Amanda? mesmo, a gente tem agora por telefone Gilson Fantin, que é via Skype, Rede Alesp aqui se adaptando também. Pelo Skype, então, prefeito Gilson Fantin, que é prefeito da cidade de Registro, aqui no interior paulista. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por nos atender. Bom dia, Amanda. Para nós aqui é uma satisfação estar participando aí de mais esse momento de informação. Daqui a pouco, um pequeno probleminha de áudio com o prefeito de Registro. Daqui a pouco ele volta conosco. Também daqui a pouco temos a coletiva que atualiza os dados da saúde nesta terça-feira, os dados aí da pandemia. Nós vamos direto daqui a pouco para o Palácio dos Bandeirantes. Estamos ok com o prefeito Gilson novamente. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Guga, pelo convite. Gostaria de agradecer novamente e poder estar prestando informações aí a toda a população do estado de São Paulo. Prefeito, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, da situação da cidade de Registro em meio a essa pandemia de coronavírus. Qual que é a situação atual? Olha, Amanda, desde o dia 16 de março, quando foram noticiados aqui na região os 2 primeiros casos suspeitos, nós tomamos várias providências e a principal delas realmente foi o isolamento social. Temos atendido aí todas as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, do governador João Dória e também do Ministério da Saúde, juntamente com a OMS. Quero dizer que hoje no município nós temos 16 casos confirmados, já infelizmente houveram 3 óbitos e temos 2 pessoas internadas em UTI da nossa cidade. O isolamento social permanece, nós temos aí só as atividades essenciais liberadas para trabalhar e inclusive participamos agora há pouco de uma videoconferência com o nosso governador e deixamos muito claro que a maior preocupação nossa hoje com relação a esse isolamento social são as consequências que ele traz depois, né? Nós temos, assim, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, pequenos comerciantes, pessoas que são autônomas. Então, nós precisamos muito da atenção, não só do governo do estado, mas do governo federal também, de como socorrer essas pessoas nesse segundo momento pós-pandemia. Agora, prefeito, a região aí de Registro, Vale do Ribeira, como é que está o cenário aí nessa região? Já tem muitos casos? Como está sendo feito o isolamento social? A população tem tido uma adesão satisfatória? Como o senhor vê o comércio fechado? Tem cidades aí próximas também, como Iguape, Ilha Comprida. Como está a situação aí na região? Guga, o isolamento social é uma medida dura, mas necessária. Nós entendemos isso e eu acho que todos os prefeitos da região entendem. A população da grande maioria das cidades também reconhece que o isolamento hoje é o único remédio que nós temos aí para combater essa pandemia. Porém, nós estamos tendo uma dificuldade, que é a politização dessa crise de saúde pública. Tem alguns prefeitos, inclusive a maioria aqui do Vale do Ribeira, estão aptos à reeleição. Então, aí, obedecendo até algumas orientações partidárias, ou mesmo, então, cedendo às pressões da população, eles estão ensaiando aí, de alguma forma, a abertura de mais alguns segmentos da economia. O Ministério Público tem atuado de forma bem contundente com relação a isso, tem interpelado os prefeitos e todos eles, inclusive, voltaram atrás desse ensaio aí de dar uma maior flexibilidade ao isolamento social e eu vejo isso com preocupação. Nós tínhamos que agora ter os governos municipais, estaduais e federal
unidos para combater essa pandemia e minimizar todas as consequências que ela trará ao nosso povo, com certeza. Prefeito, eu queria saber com relação aos leitos, né? A gente sabe que algumas pessoas que são infectadas pelo coronavírus acabam evoluindo para uma situação mais grave, necessitando de internação, ventilação mecânica. Como que a cidade tem se preparado do ponto de vista dos hospitais? Como é que é a situação? Desde o início da pandemia, nós fizemos aí várias gestões junto à Secretaria de Saúde e à DRS, que é localizada aqui no município de Registro, para dotar a região de infraestrutura para receber os eventuais doentes que precisassem, principalmente das UTIs. Hoje nós contamos com 39 leitos de UTI, como eu te disse, só temos 11 internados até agora, provenientes de toda a região. Então nós estamos numa situação relativamente confortável se comparado a outras regiões do país, que já estão com a total capacidade de leite de UTI já usadas, né? Então, nós temos uma situação relativamente tranquila, mas ressaltamos que é muito importante que a população se conscientize da necessidade de permanecer em casa. O governador João Dória hoje anunciou que no dia 8 fará um novo pronunciamento, divulgando as diretrizes para uma abertura gradual do comércio. E, claro, e que as cidades terão classificações amarelo, vermelho e verde. Ele também criou a possibilidade de ter um laranjado, seja intermediário aí, para que a gente possa realmente liberar um pouco mais as atividades econômicas. Hoje, no nosso caso aqui, quero crer que o Vale do Ribeira inteiro se coloca na condição verde. Eu tenho alguma preocupação com Cananéia, com Ilha Comprida e Iguape, porque são destinos turísticos, né? Então, às vezes, vão atrair aí um contingente maior de pessoas, até com a liberação da quarentena, a necessidade de espairecer, de respirar. Eu acho que nós vamos ter algum problema, vamos dizer assim, com essas 3 cidades aqui no Vale. Prefeito Gilson Fantin, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. A gente participa junto aí em outras oportunidades. Eu vou direto para o Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, onde acontece a coletiva da saúde. Vamos acompanhar ao vivo. Municipais de saúde. Eu vou pedir para o Dr. Davi Wipe fazer uma fala inicial. Muito bom dia secretário, doutor Geraldo, doutor Fortaleza. Eu vou falar rapidamente da dinâmica da reunião e eu tenho a missão impossível de organização à semelhança do governador. Missão impossível, tentarei fazer da melhor forma, anunciando que nós temos 8 órgãos de imprensa aqui representados, alguns farão as perguntas presenciais e outros à distância, e nós vamos manter a dinâmica de coletiva do governo do Estado de São Paulo. O secretário já falou, então nós vamos fazer o seguinte: no primeiro momento, o secretário apresenta os dados atuais da epidemia no Estado de São Paulo. Na sequência, eu vou pedir para o Dr. Geraldo Repple se apresentar e, fundamentalmente, mostrar o que é ser um presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Ele representa 645 secretários municipais. Nessa relação, existe o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, cuja a relação é entre o secretário do Estado de São Paulo e os outros secretários com o Ministério da Saúde. Então, esses são os 3 órgãos do Pacto Federativo que integra o Sistema Único de Saúde. Então, no primeiro momento, eu peço ao secretário para apresentar os dados atuais da epidemia. Ok. Então, muito rapidamente, o Brasil está com 66.500 casos e 4.543 óbitos. São Paulo está com 24.041 casos, com 2.049 óbitos. Nós tivemos, como casos novos, de ontem para hoje, 2.300 casos e 224 óbitos. Então, foi um acréscimo de 11% com relação ao número de casos e um acréscimo de 12% com relação ao número de óbitos, né? Como nós não temos
nenhuma fila, né? Do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que, de fato, foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, né? Nós estamos internados com 1.437 pacientes em UTI e 1.800 pacientes em regime de enfermaria. Eu tenho aqui os dados de ocupação. No estado, as UTIs continuam com 60% de ocupação, 61,6%, e as enfermarias com 44,5%. Na Grande São Paulo, esse número elevou-se, muito provavelmente em função do dado apresentado, e temos, então, 81% de ocupação, e de enfermaria, 70%. Né? Esses são os dados de hoje que eu queria apresentar a vocês. Muito obrigado, secretário. Eu vou pedir a palavra do Dr. Geraldo Repler para se apresentar e dizer da sua função. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, falar em nome dos secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo, agradecer, cumprimentar o secretário, o Dr. Davi, o Dr. Fortaleza, e a ideia de que a presença do COSEMES nesse grupo é que as informações, a gente consiga, as decisões, ter um caminho mais rápido, porque na realidade o problema acaba sendo lá na ponta. É no município que as coisas acontecem realmente. E o Estado de São Paulo é um estado com 645 municípios, os mais heterogêneos possíveis. Temos uma realidade na Grande São Paulo, temos uma outra realidade no interior. E a ideia da nossa presença aqui é para que a gente consiga disseminar a informação e tentar também ser uma mão de dupla via, do comitê para os municípios e dos municípios para o comitê. Então, ficamos à disposição, colocamos o COSEMES à disposição. O Dr. Davi falou também, a nível nacional, nós temos também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES. Ele tem uma interlocução também direta, também comunicando diretamente aos municípios e às secretarias de Estado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Eu vou passar a palavra para o doutor Fortaleza, e a estratégia é o seguinte, que a imprensa e a sociedade tenham conhecimento como esse grupo de contingência funciona. Então, são diversos cientistas, pesquisadores, experientes em pandemias, mas é importante que vocês entendam os critérios que nós estamos usando no dia a dia, cada um de nós vai falar sobre isso, e esses critérios subsidiam o secretário e o governador do estado para tomar as decisões. Então, hoje, o doutor Fortaleza vai apresentar, mas até para fazer a introdução, professor, eu quero fazer um comentário que acaba de ser apresentado, o número de óbitos. Esse número de óbitos é um número de óbitos muito importante e é o mais relevante até hoje do estado de São Paulo. Então, eu preciso da atenção de todos. Na discussão, nas perguntas, nós vamos explicar o que isso significa, mas eu gostaria da atenção de todos para este fato que tem suma importância. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fortaleza, que vai expor a sua forma de trabalho. Bom dia a todos, boa tarde, aliás. Meu nome é Carlos Fortaleza, eu sou professor da Unesp de Botucatu, e nós, da Unesp, que somos uma universidade distribuída em 23 cidades de São Paulo, desde o início tomamos como uma função estudar o interior. Nós percebemos que existe uma sensação no interior de que ele é protegido, como se algo que acontece aqui não fosse acontecer no interior. E isso, de fato, não é real. Nós fizemos esse trabalho, ele foi submetido à publicação, mas já está disponível numa dessas plataformas pré-print, e vamos apresentar em mapas aqui muito brevemente.
Então, isso aqui é um mapa do estado de São Paulo com o que se chama de densidade de casos. Então, é um mapa muito intuitivo. Onde se está mais vermelho é onde os casos são mais densos, e aí vai ficando mais claro à medida que os casos são menos densos, e esses círculos representam o número de casos, tem o seu centro nos municípios. Evidentemente, esse círculo grande é a capital, mas nós vemos que há rotas de disseminação ao redor da capital e pelas grandes rodovias do estado. Então, o que nós identificamos através de uma modelagem que pode ser vista no nosso estudo, basicamente foram 2 fatores. Um fator que nós chamamos aí de população, mas ele não é exatamente só população, ele tem a ver com população, densidade demográfica, relevância regional, conectividade entre os municípios. Então, os municípios que têm mais essas características, não importa se sejam distantes da capital, eles têm um risco até 5 vezes maior em grupo em relação aos demais municípios. E, ao mesmo tempo, há um fator distância. Nós percebemos que o risco, isso aqui estamos falando de um risco imediato, como é a situação de vigilância até o momento, que foi 25% menor a cada 100 quilômetros que se distancia da capital. Então, a gente percebe aqui 2 movimentos. Um movimento em salto, né, que a doença vai para os grandes centros regionais, e um outro que é por vizinhança, por contiguidade, quer dizer, à medida que se distancia, o risco diminui. E aqui nós temos os eixos de difusão que foram identificados por alguns geógrafos da saúde da Unesp de Presidente Prudente. Bom, então nós temos, de acordo com uma classificação do IBGE, 4 tipos de municípios no interior. São os polos regionais, aqueles que são extremamente conectados com os polos, os menos conectados e os rurais. Percebam que a distribuição não é muito clara. Nós temos municípios rurais, aqui no canto inferior direito, que estão até relativamente próximos da área metropolitana. Mas o risco é 5 vezes maior no centro regional em relação a esses demais municípios. E é claro que isso é uma análise que exclui a região metropolitana, é só do interior do estado de São Paulo. Então, isso é preciso ser pensado, porque é assim que se apresentam hoje. Aqui é só uma demonstração das diversas categorias de município, mas que estão em risco imediato diferente neste momento. Isso era o que a gente tinha para apresentar, e na realidade o que nós percebemos é que há uma necessidade grande de que os grandes centros regionais eles tenham um maior rigor no controle da dispersão da Covid, e que esse rigor ele vai representar uma segurança para todos os municípios próximos conectados com estes. Vocês podem ver mais detalhes, né? Nós temos nesse material o site onde está depositado o estudo. Obrigado. Muito obrigado. Um comentário que eu acho importante é que há uma sensação do interior, em alguns locais, que a epidemia não chegou. Como o professor Fortaleza deixou claro, há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. Então, isto fez com que houvesse uma contenção. Como nós trabalhamos, além disto, há todo o inventário de número de leitos de UTI, de respiradores, tanto das regionais como de todos os municípios. Além disso, os mapas epidemiológicos, o ecossistema, a georreferência, isto tudo vai ser um conjunto de dados que vai subsidiar as decisões de aconselhamento do governo do Estado. Eu entendo que isso é uma explicação geral. Subsequentemente, nas próximas coletivas, nós vamos estar mostrando à sociedade as outras formas de acompanhamento da epidemia. Então, secretário, se concordar, eu vou abrir as perguntas. Como eu falei, nós temos 8 veículos de comunicação presentes. A primeira pergunta presencial, TV Cultura, a Mária Manso, por favor. Boa tarde. Como vocês mostraram, como o doutor Davi Uip falou, o número de mortes está aumentando, a ocupação dos leitos de UTI aqui na Grande São Paulo também está chegando quase já na saturação.
Não é precipitado a gente estar pensando e planejando um relaxamento na quarentena já a partir do dia 11 de maio, quando esse pico ainda estiver na subida. E hoje também foi divulgada uma pesquisa que 90% dos médicos aqui do estado de São Paulo ainda não foram submetidos ao teste da Covid-19. Sempre foi dito que esses testes, eles eram para quem tivesse sintomas graves e para as equipes de saúde. Por que os médicos não estão sendo testados? Quer responder? Bom, primeiro, nós vamos apresentar a ampliação do modelo de testagem numa próxima oportunidade e essa resposta vai estar contemplada. Mas a ideia é que todos os profissionais da saúde que tenham sintomas sejam testados. Tá? A semelhança e, do ponto de vista, é óbvio que isso tem que ser feito por conta de proteção dos profissionais, a equipe médica mantida, a equipe de saúde mantida e a prevenção, as formas de prevenção. Veja, o Estado de São Paulo apresentou um plano que, na minha opinião, está muito adequado e apresentado no momento certo. Assim fez o mundo inteiro. O mundo inteiro tem planos. A implementação do plano dependerá de tudo isso que nós estamos falando. Foi oportuna a apresentação do plano, inclusive, porque possibilitou que outras equipes fizessem sugestões. Para dar um exemplo, eu e o Geraldo estivemos numa reunião no último sábado com matemáticos da Unicamp e imunologistas da USP e trouxeram novos fatos, novas contribuições. Então, da nossa área, desse grupo, obviamente nós estamos ouvindo todos esses grupos que contribuem para nós termos as melhores decisões. Não há uma decisão ainda de relaxamento ou não. Há um plano muito bem elaborado que objetiva avaliar todas as áreas, a área econômica, a área de saúde, mas o governador reiteradamente tem dito que a decisão será subsidiada por esse grupo de contingência que se baseará em metodologia, ciência e pesquisa. Então, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, em busca das melhores soluções em cima de metodologia científica. Muito obrigado. Eu passo a segunda palavra agora online. TV Brasil, a Patrícia Cash. O Flávio fará a leitura, por favor. É uma pergunta regional também. A Prefeitura de Campinas elaborou um plano que prevê a retomada das atividades graduais e econômicas na cidade a partir da próxima segunda-feira. Na opinião das autoridades de saúde e a partir dos dados da epidemia na região, esta data proposta é viável? Nós recebemos o plano ontem, estamos estudando, avaliando o plano e será submetido a todo o centro de contingência e este centro dará orientação ao secretário de Saúde de Campinas, Dr. Carmino, foi quem nos enviou o plano, e a melhor opção que ele possa ter com relação ao enfrentamento. O Carmino, ex-secretário de Estado, secretário do município há muitos anos, extremamente experiente, amigo, mas tem que ficar claríssima a posição do governo do Estado de São Paulo. Não tem qualquer possibilidade de plano de qualquer lugar antes do dia 10 de maio. Então, entendemos, e é muito importante a participação dos municípios, especialmente do município de Campinas, e um plano que o Carmen também falou conosco, um plano que foi discutido com muita gente, muito bem elaborado, como o secretário afirmou, é uma contribuição. Nós vamos estudar, e agora isso ficou muito fácil pela presença do Dr. Geraldo Repper, mas não há discussão de implementação antes do dia 10. Isso serve para todo o estado de São Paulo. A próxima pergunta, presencial, CNN, a Marcela, que está aqui presente, por favor. Olá, boa tarde a todos. Bom, a Anvisa liberou hoje a aplicação de testes rápidos da Covid-19 nas farmácias. Eu gostaria de saber como que o Estado de São Paulo vai acompanhar, se vai acompanhar isso, como que deve funcionar isso aqui no Estado de São Paulo. Obrigada. Seguinte, nós estamos elaborando o nosso plano de testagem e se considera, obviamente, a utilização de teste rápido. O fato da Anvisa ter liberado
para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Então, isso será, sim, considerado no plano que estamos trabalhando. Veja que na saúde também, nós temos os agentes de saúde que trabalham, vou chamar assim, nas UBS, junto às famílias, que é a atenção primária, onde dentro da atenção primária tem esta obrigação, vamos dizer, como esta finalidade. Então, a gente tem algumas alternativas, né? Obviamente que provavelmente vamos usar todas, né? Já que a gente tem uma necessidade aí de aplicar rapidamente os testes. Obrigado. A pergunta agora online do Globo, Ana Patrícia Leão. Fará a pergunta o Flávio. Temos reparado que a taxa de letalidade do coronavírus no estado de São Paulo tem crescido nos últimos dias. Hoje, inclusive, essa taxa está em quase 2% acima da média mundial. Quais seriam as justificativas para essa letalidade maior? Elas também podem indicar uma subnotificação, já que o estado de São Paulo testa apenas os casos graves e deixa de testar os assintomáticos? Eu vou começar respondendo, depois eu vou pedir para o professor Fortaleza complementar. A letalidade não é um bom método de acompanhamento epidemiológico, porque nós trabalhamos com denominador e numerador. Então, quando você testa muitas pessoas, você aumenta o denominador e diminui a letalidade. Quando você testa só pacientes internados graves, obviamente a letalidade aumenta. Então, é um dado, mas precisa ser muito bem entendido e ele não pode ser comparado desta forma entre o Brasil e todos os países. Por exemplo, a Coreia do Sul fez uma testagem muito grande. A Alemanha, uma testagem também muito grande. E agora os Estados Unidos. Então, precisa ter cuidado em avaliar direito esse denominador numerador. Seguramente, quando o Estado de São Paulo tiver o seu plano ampliado de testagem, nós vamos ter uma relação diferente entre denominador e numerador. Queria que o professor Fortaleza completasse, por favor. Há, na realidade, muito pouco a complementar, mas só lembrar que o grande fator em termos de impacto da epidemia é a mortalidade. É quantas mortes nós temos causadas pela Covid em 100 mil habitantes. É isso que, de fato, determina se um país está num estado de grande calamidade em relação à doença ou não. E a letalidade, como o Davi Wipp já explicou, ela depende do número de diagnósticos que a gente faz no denominador. À medida que a gente fizer mais diagnósticos, essa letalidade naturalmente vai cair. Isso não representa nenhuma mudança de tendência na epidemia. Então, a gente recomenda que vocês usem bastante, tenham bastante atenção à mortalidade, né, ao número de óbitos e ao número de óbitos ponderado por 100 mil habitantes. Essa explicação não invalida o dado e a preocupação desse número de mortes que aumentou e foi a maior registrada no estado até hoje. São coisas diferentes, entendimento do dado e preocupação com o dado. Eu agora vou passar a pergunta presencial da Jovem Pan, da Beatriz Manfredini. Boa tarde a todos. Ainda falando um pouquinho sobre esse número de mortes, saiu um dado agora há pouco de que os cartórios registraram um aumento de 43% no número de mortes por causa indeterminada, desde o dia 26 de fevereiro, quando foi notificado o primeiro caso, aqui em São Paulo, até dia 17 de abril, 43% a mais de mortes indeterminadas. Então, a gente tem alguma noção de quanto desses 43% pode ser casos de Covid-19? Obrigada. Bom, eu vou começar respondendo da seguinte forma. Aumento do número é indiscutível. Agora, a causa é outra coisa. Quando é indeterminado, você não teve a causa. Nós estamos vendo, por exemplo, provavelmente do número de mortes por doença cardiovascular. As pessoas pararam de procurar os hospitais a despeito de manifestação aguda. Então, há uma preocupação. Também nesse bojo de informações tem as infecções de trato respiratório alto grave, tem as pneumonias bacterianas. Então, uma visão isolada desse número, ela não é definidora do coronavírus do ponto de vista de somatória de aditivo. Nós temos uma outra situação que ela é interessante. Com a atualização dos resultados dos exames, é menos provável que você tenha um número de indeterminados no coronavírus. Claro que isso depende da ponta,
que ao hospital, entendendo que o doente grave está internado e, em algum momento, no ambiente de UTI, este dado deverá ser mais seguro em relação à causa-morte, entendendo o coronavírus como uma doença que está sendo diagnosticada em dia no estado de São Paulo. Agora eu vou passar para uma pergunta online da Folha de São Paulo. Ana Botallo, Flávio fará a leitura. A pergunta é para o professor Carlos Fortaleza. Os testes que a Prefeitura e o Hospital das Clínicas vão realizar nos residentes de Botucatu são realizados apenas no hospital ou existe coleta domiciliar? Estendendo a pergunta para o secretário, existe a possibilidade de implementar os testes RT-PCR para uma parcela da população que não está nos hospitais? Em Botucatu, a Prefeitura Municipal, através de uma parceria público-privada, ela conseguiu adquirir insumos para que a Unesp fizesse os testes moleculares em todos os munícipes de Botucatu que apresentem quadro gripal. Esses testes estão sendo coletados nas unidades básicas de saúde, não em domicílio ainda, mas isso tem ampliado fortemente nossa capacidade de identificar casos, isolar casos e diminuir transmissão. Eu entendo que isso é uma meta do Estado e vou passar a palavra, então, para a restante da resposta ao Dr. German. Davi, por favor. Há um desafio, hoje o Centro de Contingência discutiu muito, que é a incorporação de exames laboratoriais do sistema privado nos dados do Estado. Em conversa domingo com o Ministério da Saúde, isso ficou uma preocupação, que é uma preocupação de todo o Brasil. Tem muitos laboratórios privados fazendo exames. A estimativa aqui no estado de São Paulo que são mais de 100 mil exames feitos por laboratórios privados que estão sendo incorporados no sistema. Mas nós entendemos que essa incorporação tem que ser aprimorada, para que nós tenhamos o sistema público e privado um número adequado de exames realizados. Então, isso são aprimoramentos que vêm acontecendo, mas são importantes, porque nós vamos ter o melhor número a partir do momento que nós consigamos fazer, em termos de adição, os exames públicos e privados. Carlos, por favor. Eu só queria diferenciar a fala do Dr. Davi Wipper, é extremamente importante. Assim, o que aconteceu em Botucatu foi diferente. Nós conseguimos recursos de uma empresa privada para realizar os testes na universidade. E várias universidades têm feito isso, e em vários municípios elas têm conseguido recursos municipais para ampliar e descentralizar os testes, e acho que nesse momento é importante porque são as universidades públicas do estado de São Paulo mostrando o cuidado com os municípios que assediam. Secretário. Tudo bem? Vou passar para a próxima pergunta. Agora é presencial, UOL, o Felipe Pereira. Boa tarde a todos. Eu queria saber dos senhores o seguinte, se é garantido que haverá flexibilização da quarentena, porque falou-se que os hospitais ficariam com os leitos de UTI saturados na segunda quinzena de maio, que coincide quase com a data no dia 11 de maio, e também a gente teve um maior número de óbitos num intervalo de 24 horas hoje. E outra coisa que eu queria também saber, abusando de vocês, por que a maioria das mortes ocorrem nas regiões da periferia de São Paulo? Se a gente for pegar quem tem mais de 50 óbitos, todos são na região da periferia, da Zona Leste ou Zona Norte. Obrigado. Bom, se eu entendi bem a sua pergunta, eu diria o seguinte, logicamente que tem dois fatores muito importantes aí. E o primeiro, talvez de fato aquele que interfere nisso, é a aglomeração. Então são muitas pessoas que vivem no mesmo domicílio. Então, na hora que nós colocamos o Fique em Casa, nós também criamos essa possibilidade de haver uma certa aglomeração dentro de casa, né? Precisa usar máscara, precisa, enfim, fazer todos os procedimentos que fazem a diferença no sentido de prevenir a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. A parte assistencial é aquilo que nos compete do ponto de vista de leitos e da reposição de leitos conforme eles forem chegando num teto de utilização. Eu vou passar a palavra para o Dr. Geraldo Repler. Até para complementar um pouco a resposta,
Como vocês viram no início, o secretário frisou muito bem, a taxa de ocupação das nossas UTIs está chegando a mais de 80%. Isso passa a ser um dado de risco. Um dado de segurança de uma UTI, o ideal é que ele fique sempre abaixo desse número. E se vocês olharem internacionalmente, quando você atinge 80%, você começa a ter um certo risco aumentado e muito aumentado. Então isso até corrobora um pouco que a não abertura neste momento, eventualmente, ou quando for feito, esses números é que vão nos dizer o caminho a ser seguido. Principalmente, taxa de ocupação hospitalar. E, principalmente, ainda, a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Esse é um dado muito significativo. Porque a média de permanência do doente Covid positivo numa UTI é mais de 15 dias. Quer dizer o quê? Em um leito de UTI eu consigo colocar 2 pacientes por mês. Então, se vocês olharem o número de leitos disponíveis hoje, e com essa taxa de ocupação, nós estamos chegando num limite altamente perigoso. Eu quero acrescentar dizendo a grande preocupação de todos nós com as populações mais vulneráveis. Isso é uma preocupação diária, do ponto de vista de taxa de infecção, de morbidade, que é o perfil de doença e de gravidade. A Prefeitura de São Paulo ela tem essa preocupação diária. Em conversa com o secretário Edson Aparecido e com o prefeito Bruno Covas, a Prefeitura vem inaugurando novos leitos de UTI praticamente todos os dias, em leitos gerais. Mudou, inclusive, o protocolo de internação nesses 2 hospitais de suporte, do Pacaembu e do Anhembi. Então, há uma preocupação, sim, com as populações vulneráveis, e isso se estende para todo o Brasil e para todo o mundo. São preocupações gerais, mas eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante: o protocolo de atendimento não é diferente. Nós vamos apresentar aqui na quinta-feira o protocolo de atendimento de doentes graves no estado de São Paulo e nos municípios. Então, o protocolo, ele é um protocolo uniforme para todos os municípios e para o estado de São Paulo. É claro que o comitê de contingência fez isso como sugestão, mas é um protocolo que obedece tudo que se faz de mais moderno no mundo. Eu vou à última pergunta presencial da TV Globo, o William Cury. Boa tarde, tudo bem? Está baixo aqui. Eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre o elevado número de amostras que acabam sendo descartadas e não podem ser processadas para detectar se de fato uma pessoa tem ou não o novo coronavírus. Eu queria entender por que isso está acontecendo, onde que está tendo a principal falha. E a outra foi discutido na reunião de hoje pelo Centro do Coronavírus a testagem em massa da população com os novos testes que estão chegando? Obrigado. Eu vou começar a primeira da teste em massa e o secretário complementa. Não existe testagem em massa em lugar nenhum do mundo, isso é impossível. Imagine vocês, o estado de São Paulo, testando quase 46 milhões de paulistas. E muitas vezes, caso negativo, você tem que retestar. Então, o que existe é um plano ampliado de testagem que vai ser apresentado pelo governador e, na sequência, vai ser apresentado para o centro de contingência. Mas testagem em massa é um termo complexo, porque você tem a impressão de testar todos os paulistas ou todos os brasileiros. Isso não é possível, tanto por conta da falta de insumo, como também a resposta dos laboratórios. Hoje, na rede paulista, nós temos 37 laboratórios fazendo exames e vamos chegar a 44. É uma rede ampliada que tem suficiência dentro de projetos soroepidemiológicos. Veja bem, o exame que é realizado, o PCR, ele utiliza de material da orofaringe e nasal. Este material é colhido e deve ser acondicionado de uma forma correta e vai ao laboratório. No laboratório, ele, ao ser desdobrado para exame, ele tem 2 fases, uma de extração do material a ser dosado e a outra a própria dosagem. Tudo isso é muito delicado, vamos chamar assim, e que exige
um protocolo de de atendimento bastante minucioso. O que ocorre é que, na ponta, aí nós temos em casa, nas UBSs, enfim, existe uma certa dificuldade para estes procedimentos sair do jeito que deve sair. Aí, quando chega da rede hoje de testagem, esta amostra tem que ser descartada. No Adolfo Lutz ou em qualquer outro da rede de diagnóstico hospitalar. Adicionando ao que o secretário falou, essa é uma coleta delicada, porque você colhe da nasofaringe, das duas narinas, e você colhe da úvula, da orofaringe. Então, a coleta ela precisa ficar adequada. O encaminhamento e o condicionamento também. Então, obviamente, tanto no sistema público-privado, você pode ter alguns problemas do ponto de vista desde a coleta até a convecção. Agora, quem faz esses exames, tanto da rede pública e privada, é um pessoal muito experimentado. O Adolfo Lutz tem tradição de anos fazendo isso, e o Butantan é um instituto extremamente competente, a rede é muito competente, é um pessoal muito experiente, e eu tenho a impressão que isto, com a sucessão de coletas, vai estar diminuindo. Eu vi que tem uma pergunta do SBT presencial, não estava na minha lista, mas por favor. O Geraldo vai responder também. Só um minutinho. Até complementando a questão da perda das amostras, independente disto, as pessoas que foram notificadas, eles estão sendo monitoradas, mesmo à distância, por telefone. Então, independente do resultado do exame, quando a pessoa é notificada, os municípios, a própria Secretaria de Saúde do Estado, tem monitorado esses pacientes ou esses suspeitos. E isso também, você acompanhando durante esse período da quarentena, você minimiza esses problemas, ok? A última pergunta, Fábio Diamante, do Sistema SBT. Obrigado, doutor Davi. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta especificamente em relação ao número de óbitos. Então, a gente vê uma curva crescente, né? Os senhores falaram muito nas outras coletivas da preocupação da gente atingir 2 dígitos, né? No aumento a cada 24 horas, está acontecendo isso. E a curva descendente, que é o isolamento social. Os senhores já fazem uma relação de que uma coisa está provocando a outra? Hipoteticamente, se estivéssemos num isolamento social maior, nós poderíamos ter um número de óbitos menor também? Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. No começo, quando nós começamos a discutir o isolamento social, nós nos baseávamos em trabalhos e experiências de outros países. Agora, os nossos números são contundentes. Se você tem um isolamento social de 50% a mais, você tem um impacto na curva de infectados, de doentes e de óbitos. A menos é muito difícil. E quanto mais, melhor. Esta equação ela está feita. Mas eu quero reiterar a importância das pessoas continuarem em casa. É chato, não é bom, mas é absolutamente fundamental. É difícil as pessoas continuarem tendo limitações, mas é assim que funciona. Acabei de dar uma entrevista dizendo que não há plano B. Nós temos o plano A, que é este. Então, neste momento, eu reitero essa necessidade e também a minha preocupação. Eu vejo um movimento maior, eu vejo as pessoas jogando futebol em quadras, em postos de gasolina, bebendo e conversando como se nada houvesse. Nada mudou. Nós estamos num período de muita tensão e de envolvimento da população. Eu preciso fazer isso com cuidado, por conta que boa parte da população está acatando essas recomendações do Estado. De outra forma, o Estado ele continuou funcionando em áreas essenciais, nas empresas, mais de 70%. Então, aqueles que estão ficando e precisam continuar, eles têm que notar a importância da colaboração. E nós estamos em vias de novas decisões. Um dos parâmetros que vai ser usado na decisão, seguramente,
é exatamente a adesão da população àquilo que está sendo recomendado pelo Estado. Muito obrigado. O secretário... Queria complementar. É o seguinte, não há dúvida que contato social, isolamento social, distanciamento social menor são casos a mais. E casos a mais significam óbitos a mais. Nós estamos trabalhando em alerta amarelo. A taxa de ontem foi de 48%. Então, mais uma vez, nós descemos abaixo de 50%, e isso é muito perigoso, e nós temos que reverter esse quadro. Seja através de alguma estratégia mais contundente, e isso depende, obviamente, do governador, e nós estamos dando todas as informações, ele recebe isso, e junto com o centro de contingência toma as decisões relacionadas à epidemia, baseadas nas questões de saúde, como vocês já viram várias vezes, né? Então, sim eu queria enfatizar isso, enfatizar o fique em casa, entendeu? Porque é muito importante que a gente faça um distanciamento social muito rigoroso, para que a gente atinja uma meta de 60 acima, e com isso nós vamos ter uma diminuição do número de casos, ou pelo menos a velocidade diminui, e diminui a velocidade do aumento de óbitos. Antes de encerrar, eu só queria dizer então que a coletiva de hoje foi deste formato. A gente vai sempre apresentar um tema, desses todos que a gente tem visto várias vezes por aqui, com maior profundidade, e depois os comentários e a presença, principalmente, do centro de contingência aqui para responder e para elucidar as questões relacionadas ao esclarecimento do que nós estamos fazendo, estamos pensando, analisando e dando subsídios para o governador. Na segunda, quartas e sexta, volta o formato normal, com a presença do governador do Estado. Davi, você quer encerrar, por favor? Você encerra, eu só agradeço em nome do professor Fortaleza, do professor Geraldo Repler, reiterando a grande aquisição do centro com a presença do Geraldo Repler, que inclusive é professor da Faculdade de Medicina do ABC. Muito obrigado. Secretário, sua palavra. Estamos aqui com o Jornal da Rede Alesp especial, fazendo a cobertura aí desta pandemia de coronavírus, com muita utilidade pública, prestação de serviço. Você acompanhou a coletiva do governador, aliás, a coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes, onde o secretário estadual de saúde, o José Henrique German, trouxe aí os detalhes da pandemia. São 13 horas mais 20 minutos, estamos aqui ao vivo. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais. Tem entrevista no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco eu estou aqui com o deputado Douglas Garcia, do PSL. Eu volto já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.